Graças a Deus, irmãos. Os irmãos podem tomar assento. Sempre uma alegria, né? Poder partilhar, falar a palavra do Senhor, louvar e glorificar o nome do Senhor, junto com os irmãos, refletindo sobre a palavra bíblica. Ainda mais na temática, né? Nos lembramos que estamos aqui ainda na temática de missões, né? Qual que é a missão da igreja, qual que é o papel da igreja na nossa sociedade, qual que é a vontade de Deus manifesta, né, por intermédio da sua igreja, né, na relação com o mundo, né, o que é que nós devemos fazer, né? Então aqui o Mateus me lembrou uma canção bem antiga, né, do Vencedores por Cristo, né, que fala do Rei das Nações, e o propósito de Deus é esse mesmo, né? Deus, ele chama Abraão, e a partir de Abraão ele promete fazer feliz todas as famílias da terra. Ele promete a Abraão ter uma nação de muitos filhos, e a gente sabe que isso não para ali, né, na constituição de Israel, né, de que a partir de Israel Deus traz o seu filho e ordena, né, que os discípulos dos seus filhos do seu filho vão pelo mundo todo, levando a sua palavra, levando o seu ensinamento, né? E ali quando João, né, o apóstolo João, ele tem a visão do Apocalipse, ali, né, na visão das coisas futuras, ele enxerga, né, diante do Cordeiro, servindo ao Cordeiro, né, pessoas de toda tribo, língua e nação. Então, este é o propósito da igreja, é fazer Cristo conhecido, é fazer Cristo manifesto, é anunciar Jesus em todo o mundo. Mas como é que nós fazemos isso? Nesse sentido, eu gostaria de ler com os irmãos aqui Lucas 10, do verso 25 a 37, em que Jesus ele conta a parábola do bom samaritano. Jesus ele está ali pregando. Jesus ele sempre esteve no meio do povo. Ele ia, entrava na casa das pessoas, ele ia aceitar convites, mas Jesus também ia onde estava a multidão, né? Jesus ia ali onde estava o povo para pregar a palavra. A gente sabe que conforme Jesus ele vai tendo, né, fama, as pessoas do seu tempo vão cada vez mais se admirando com o que Jesus faz, vão se aproximando dele, ou porque já acreditam que ele é o Cristo, ou porque acreditam que ele é um profeta, alguém enviado de Deus, ou porque acreditam que no mínimo ele é uma pessoa interessante, é uma figura, né, que está, né, no hype ali, está sendo falada, né, uma pessoa que faz milagres, uma pessoa que chama a atenção. Então assim, Jesus ele está cercado de pessoas, e entre as pessoas que cercam Jesus estão os religiosos do tempo de Jesus. Por quê? Porque esses religiosos, eles temem que Jesus seja um agitador, ou mesmo crendo que Jesus vem da parte de Deus, eles veem em Jesus ali um perigo de ser um asno que ofusque a glória daqueles homens.
E aí tem muitos líderes religiosos que estão tentando fazer Jesus errar, tentando pegar Jesus em algum erro, de alguma forma procurando colocar em Jesus uma peça de farsante, uma peça de alguém que não tem credibilidade. Então, quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para a história do Cristo em nosso meio, nós muitas vezes vemos ali pessoas religiosas tentando testá-lo, pessoas religiosas tentando apanhar em algum erro. E aí isso ocorre também. O versículo 25 diz o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: o que está escrito na lei? Como você a interpreta? O perito respondeu: ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame a seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, o sacerdote descia por aquela estrada, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria que cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Então Jesus pergunta: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O homem respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amados, eu quero chamar a atenção aqui, nesta palavra, para a figura do levita e do sacerdote. Não à toa, Jesus ele está ali, lidando com um homem religioso, lidando com um homem que é perito na lei de Moisés, ou seja, alguém que conhece a lei mosaica com profundidade. E quando Jesus aqui, no meio da sua parábola, ele usa a imagem do levita e usa a imagem do sacerdote, ele quer nos chamar a atenção para uma coisa. Por quê? Porque em contraposição à inação destes, que na parábola deixa o homem caído à beira do caminho, não o socorre, Jesus usa a figura do samaritano. A gente sabe que quando Davi, e antes de Davi também, a gente tem ali as outras pessoas, que tomaram conta de Israel, desde ali os juízes, os profetas, ali, a gente tem todo o reino ali unido, E aí vem Saul, que é o primeiro rei. Depois Deus levanta Davi. Depois de Davi vem o seu filho Salomão. E aí depois de Salomão a gente tem ali uma briga entre os herdeiros. E aí você tem uma cisão. O reino é dividido. Fica o reino do sul, Judá,
E o reino do norte, que o pessoal passa a chamar de reino de Israel. E a gente sabe que os samaritanos faziam parte do reino do norte. O que aconteceu? Num dado momento, a Síria tomou conta daquele lugar. E durante muito tempo, o reino do norte ficou sob o domínio da Síria. E o pessoal de Judá não gostava, ou pelo menos criticava o reino do norte, o reino, cuja capital era Samaria. Eles criticavam porque diziam que as pessoas do norte haviam se corrompido, não haviam se mantido puras. Parte disso, amados, é verdade, Inclusive também Judá se corrompeu muitas vezes. Mas independentemente da razão, fica claro que há uma cisão religiosa, há uma cisão histórica que coloca em rixa aqueles dois reinos. E aqui, já no tempo de Jesus, essa rixa é marcada por quê? Porque os judeus e os samaritanos continuam se dando bem. Ambos foram chamados por Deus, ambos são descendentes das tribos dos filhos de Jacó. E apesar disso, embora sejam irmãos, eles se odeiam. Embora não sejam irmãos, há uma rixa entre eles. Embora sejam irmãos, os judeus detestam os samaritanos. Os judeus dizem: olha, o certo é cultuar a Deus em Jerusalém. Nós não somos vendidos, nós não nos corrompemos. Já os samaritanos dizem: olha, o certo é adorar a Deus no Monte Gerizim. É tanto que quando Jesus ele chega diante daquela mulher, naquele poço, aquela samaritana, uma dúvida genuína que ela tem, por ver que Jesus é alguém de Deus, é lhe perguntar: olha, Senhor, onde é que eu devo adorar? É em Jerusalém? É no Monte Gerizim? E aqui nós temos o samaritano nesta parábola, e temos duas pessoas, duas figuras aqui que são muito interessantes, que são a figura do sacerdote e a figura do levita. Quando nós olhamos bem para trás na história de Israel, nós vemos que quando Deus levanta pessoas para servir, já ainda, quando é instituído o tabernáculo, ainda quando o pessoal está peregrinando no deserto, e isso se mantém depois, quando é instituído o templo, quando o culto ganha, digamos assim, áreas mais físicos, nós temos ali Deus levantando a tribo de Levi, escolhendo que ao seu serviço sejam unicamente dedicados os levitas. E mais ainda, dentro da tribo de Levi, da casa de Arão, que era irmão de Moisés, Deus levanta os sacerdotes. A gente sabe que Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Por exemplo, a gente olha lá em Números 1:50, vai dizer que os levitas foram os responsáveis pelo tabernáculo como testemunho, por todos os seus utensílios, por tudo que pertence a ele. Cabia a eles transportar o tabernáculo e todos os seus utensílios, serem ministros do tabernáculo e acampar ao redor dele. Sempre que o tabernáculo tivesse de ser removido, cabia aos levitas desmontá-lo, e sempre que tivesse que armá-lo, cabia aos levitas fazerem isso. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do tabernáculo morreria. Então cabia a tribo de Levi o serviço ao Senhor, cuidar das coisas do templo,
serem vistos, cuidar do louvor, né? Tanto que se diz, né? Algumas pessoas têm o costume de dizer que aqueles que cantam na igreja, né, são levitas. Por quê? Porque cabia aos levitas fazer tudo isso, e principalmente aos que eram descendentes de Arão, o sacerdócio. Então a todos os levitas cabia organizar a liturgia, organizar o culto, e interceder pelo povo, e oferecer sacrifício, que era o papel, né, dos sacerdotes. E uma vez por ano, né, o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, era o papel dos filhos de Arão. Então aqui Jesus traz duas pessoas muito importantes para entrar na cabeça daquele homem que é perdido na lei. Jesus diz: olha, tem um homem caído no meio do caminho, tem um homem à beira da morte, e provavelmente, Jesus não é claro quanto a isso, mas provavelmente é um judeu. Por quê? Porque este homem ele estava indo de Jerusalém para Jericó, e ele foi atacado. No entanto, passa ao seu lado um levita, alguém chamado por Deus para servir, alguém chamado por Deus para honrá-lo, para estar em sua casa. E passa também ao lado o sacerdote, alguém escolhido por Deus para oferecer sacrifício, para interceder pelo povo. E estes homens, eles passam ao lado, não prestam socorro. Não fica claro o lugar para onde esses homens iam, para onde o sacerdote ia, para onde o levita ia. Talvez estivesse indo ao templo, mas a parábola de Jesus não é clara quanto a isso. Todavia, o que fica claro é que aqueles homens, eles ignoram aquela pessoa caída. Embora eles tenham escolhido para ter contato direto com as coisas divinas, eles estão bastante preocupados com as questões da religião. Porque Jesus os identifica dessa forma. Jesus poderia simplesmente ter dito que dois outros homens passaram ao lado daquele homem caído e não lhe prestaram socorro, e aí veio o samaritano. Mas Jesus faz questão de dizer: é um levita, é um sacerdote. Por quê? Porque Jesus quer nos mostrar que a religião ela precisa mudar. Jesus ele percebe que os religiosos dos seus dias estão muito preocupados com o que é aparente, com o que é litúrgico, com o que é tradição. Jesus ele é censurado pelos religiosos. Por quê? Porque embora ele faça o bem, algumas pessoas estão olhando para detalhes da lei. Olha, seus discípulos estão comendo e não lavaram as mãos. Eles não falam isso por uma questão de higiene, mas por uma questão de contaminação espiritual. E Jesus vai e traz o ensinamento, fala: olha, ok, né? Não é bom, mas assim, presta atenção. É muito pior você contaminar o seu interior. E aí vamos dizer para Jesus: olha, os seus discípulos estão pegando espigas no dia de sábado. E aí Jesus vai dizer: olha, mas eles têm fome. Por acaso Davi e seus homens, quando tendo sua vida em perigo, não comeram os pães da proposição e foram culpados? Jesus também é censurado porque cura as pessoas no sábado.
E Jesus diz para aqueles homens: olha, a glória de Deus tem sido manifesta. Deus tem sido bom com essas pessoas. E vocês se preocupam porque hoje é sábado. Amados, o que Jesus está querendo dizer para aqueles homens, e também está querendo dizer nesta parábola, é que nós devemos pensar no próximo. Num dado momento também Jesus vai nos dizer o seguinte, numa situação semelhante a esta, que a Deus apraz mais a misericórdia que o sacrifício. O que significa o sacrifício? O sacrifício é o ofício por excelência do sacerdote. O sacrifício é o ofício exclusivo, aliás, do sacerdote. Qualquer outra pessoa não poderia oferecer sacrifício. Só que o sacrifício tinha se tornado uma prática religiosa, repetitiva, que por mais que fosse importante, não devia andar apartada da misericórdia. É claro que Jesus aqui não está abolindo a importância da religião, do culto, da ordem, da decência. É claro que para Deus importa que eu e você estejamos aqui, que oremos, que entoemos louvores ao seu nome, que preguemos a sua palavra, que instituamos a ceia do Senhor, que levemos a sua palavra adiante. Isso é importante. Jesus não está querendo abolir o sacrifício. O que Jesus está dizendo é que se nós formos apenas religiosos, pensarmos apenas no sacrifício aqui como símbolo da religião, e nos esquecermos da misericórdia, do amor ao próximo, nós estamos agindo errado. E é esta missão que a igreja deve levar. Faz parte do chamado de Deus para nós levarmos a igreja ao mundo, mas não para simplesmente dar ao mundo uma nova religião, não simplesmente chegar entre as nações e instituirmos mais um culto, mas não. O que nós devemos é sim, olha, dizer: existe um Deus a ser adorado, existe um Deus a ser venerado, existe um Deus a ser exaltado, existe um Deus que salva a sua alma, existe um Deus que vai te levar para morar eternamente com Ele. Mas enquanto isso, o amor desse Deus deve ser a nossa marca nesta terra. Nós, como religiosos principalmente, não devemos ignorar aqueles que estão caídos à beira do caminho, de forma alguma, de maneira nenhuma. Quando nós olhamos, por exemplo, lá para Tiago, Tiago vai nos dizer que a verdadeira religião que vai agradar a Deus é servir aos órfãos e às viúvas das suas necessidades. Por que, amados? Porque não adianta nós ignorarmos que o mundo está sofrendo, que há pessoas caídas. Quando aquele sacerdote e aquele levita, eles ignoram aquele homem, eles estão ignorando algo que é muito importante para Deus. Talvez nós estejamos preocupados em evangelizar, em levar a palavra, em falar do amor de Deus para aqueles que estão de pé, que
que estão sãos, que inclusive que se vierem para a nossa igreja, vão nos ajudar já diretamente. Mas Deus quer que nós olhemos também para aquele que está caído, aquele que está ali sofrendo. E Jesus, para surpreender este perito na lei, talvez para escandalizá-lo, Jesus diz: olha, passaram 2 religiosos, 2 pessoas a quem o meu pai chamou diretamente, inclusive séculos atrás, premiando a linhagem deles, para que eles oferecessem culto, para que eles entrassem no lugar sagrado. E no entanto, estas 2 figuras não entenderam o quão importante é ser misericordioso. Não entenderam a importância que é para o meu pai a bondade. Por outro lado, um samaritano, a quem vocês chamam de impuro, a quem vocês chamam de desgarrado, a quem vocês olham com desdém, este sim, este se compadeceu. Então aqui, amados, na ótica do Cristo, aquele que age melhor, age fazendo o bem ao próximo. Nós, como os religiosos, nós também, aqui como representantes do levita, dos sacerdotes, porque nós somos chamados a servir a Deus, a cultuar a Deus, nós, nas nossas vidas, podemos muitas vezes também lidar com esse tipo de situação. Passar e encontrar pessoas caídas à beira do caminho. E nós devemos agir. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 6, no versículo 7, Pedro vai dizer o seguinte: para vocês que creem, esta é a pedra preciosa. Está falando de Jesus. Para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra angular é a pedra mais importante de uma fundação. É o que a importância que a gente daria hoje aqui para os alicerces, sem o qual nenhuma construção fica de pé, pelo menos por muito tempo. E uma pedra de tropeço e uma rocha que fez cair. Os que não creem tropeçam porque rejeitam a mensagem, algo para o qual estavam destinados. Vocês, porém, Pedro está falando com os cristãos, com os crentes, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos chamados a ser sacerdotes. E no sacerdócio nós servimos a Deus. No sacerdócio nós oferecemos culto a Deus. Só que agora, tendo como sumo sacerdote o Cristo muda o sacrifício. O sacrifício de Cristo já não é o outro imolado, mas o próprio Cristo que se doa. E Jesus chama a sua igreja também a se doar. Então é no serviço que o nosso sacerdócio melhor se expressa. Eu não posso ignorar a dor do mundo. Eu não posso ignorar a dor daquele que sofre. A igreja não pode fazer isso. Então a missão da igreja não apenas levar uma religião ao mundo. A missão da igreja não apenas instituir mais um credo a uma sociedade.
dá às pessoas um motivo a saírem de suas casas num dia de domingo, a se encontrarem coletivamente, a formarem uma comunidade, para simplesmente se reunir. Não. É um grande privilégio ir à casa do Senhor e servir a Deus. Como sacerdotes, oferecer culto, como sacerdotes, oferecer nossas vidas, mas também nós devemos nos lembrar da misericórdia. Quando Jesus retoma ali a palavra que Oséias usa, para ensinar para o povo que Deus quer misericórdia e não sacrifício, é no sentido de que Deus estava cheio, porque Deus também não usa só Oséias. Lembre-me aqui também que Deus vai falar por intermédio de Isaías. Isaías diz: olha, Deus está cheio de vocês. Não adianta as festas de luas novas, não adianta os sábados, não adianta todas as oferendas, todos esses sacrifícios, todos esses holocaustos. Por quê? Porque vocês louvam a Deus com os lábios, mas o coração de vocês está distante dele. E é isso que Jesus quer mostrar nesta parábola para aquele homem. Olha, não adianta ser tão religioso, não adianta ser tão cuidadoso com a lei, com os preceitos legais, com a liturgia. Claro, isso é importante. Mas de nada isso vai adiantar se você fizer isso e não tiver misericórdia do seu próximo. Quando nós olhamos para a lei de Moisés, nós vemos que Deus institui, quando nós olhamos para a lei de Moisés, Deus institui como devem agir os levitas, como devem agir os sacerdotes, os descendentes de Arão. Diz como deve ser a roupa, como deve ser a entrada no templo, o que eles devem fazer. Deus dá tudo escritinho. Mas Deus também dá palavras para todos. E eles também entram nesses todos. Por exemplo, quando a gente olha lá, Deuteronômio 24, na instituição da justiça social de alguns direitos, por exemplo, com relação ao penhor, Deus proíbe que se tome penhor como itens essenciais da subsistência, como um moinho, por exemplo, como garantia de dívida. Então assim, olha, você me deve, se você não me pagar, eu vou tomar alguma coisa importante para você. Eu não posso ir lá e tomar um moinho do meu irmão. Por quê? Porque é dali que vai sair o pão. Então é a justiça social de Deus. Olha, você não pode colocar a subsistência do seu irmão em risco. Ali também Deus institui uma regra com relação aos salários. O pagamento dos trabalhadores pobres deve ser feito no mesmo dia, sem atrasos. Naquele tempo, as pessoas elas recebiam ao fim da jornada. É tanto que quando a gente olha a parábola do Cristo lá, dos trabalhadores, é no final da jornada que eles recebem. E aí Deus está instituindo o seguinte: olha, você não pode chegar para um trabalhador pobre no final do dia e dizer que o pagamento dele vai ser atrasado. Não pode. Ele depende disso. A família dele está em casa, aguardando. Ele é pobre, ele veio aqui trabalhar para você, esperando isso. Então você não pode agir dessa forma. Deus vai falar também do tráfico humano. O sequestro para a escravidão é punido com a morte. Deus vai falar também da empatia com os vulneráveis.
Isso que eu citei agora há pouco, que o Tiago traz, o cuidado com o órfão, com as viúvas, já estava instituído lá na lei de Moisés. Inclusive, Deus dá instrução para que durante as colheitas, aqueles que colhiam não fossem mesquinhos a ponto de se preocuparem em pegar aquilo que estava caindo. Isso era proibido. Foi pegar uma espiga caindo, deixa aí. Alguém que precisa menos que você pode passar por aqui e se alimentar dela. Vocês foram estrangeiros no Egito, sabem o que é sofrer, sabem o que é ser mal visto, sabem o que é ser maltratado, sabem o que é ser desprezado por estar em terra estranha. Então, quando houver estrangeiro na terra de vocês, não achem de igual modo. Cuidem do estrangeiro, cuidem do órfão, cuidem da viúva. E há outras passagens, amados, que Deus vai falar disso, vai falar da bondade. Então, aqueles religiosos que estão se apegando apenas àquilo que é tradicional com relação à liturgia, é porque na verdade isso envaidece. Veja bem, a gente está numa sociedade em que não há uma crise de ateísmo. Você está numa sociedade, aqui Jesus está falando de uma sociedade em que as pessoas são religiosas. Você está numa sociedade em que os religiosos têm muito poder. É tanto que a gente vai saber isso, né? Vai notar isso de uma forma bem mais triste, quando a gente percebe que quem convence Roma a crucificar o Cristo são os sacerdotes, são os religiosos do seu dia, dos seus dias, aqueles que percebem os cristãos são guiados, são ordenados pelos principais sacerdotes. Paulo, quando perseguiu os cristãos, ele estava ali sob ordem dos principais sacerdotes. Quando ele estava indo a caminho de Damasco, quando ele tem um encontro com Jesus, ele levava consigo cartas, documentos assinados pelos sacerdotes, pelos maiorais. Então, amados, aqui você está numa posição dessa, você ser um levita, você ser um sacerdote, é um sinal de prestígio. É um prestígio grande naquela sociedade. E esses homens escondem simplesmente atrás disso. Olham para a lei e dizem estar cumprindo a lei. Mas Jesus vai censurar que a parte da lei para a qual eles mais olham é apenas esta parte em que aquilo que é físico, aquilo que é aparente, aquilo que é litúrgico se sobressai. Quando entra a parte do amor ao próximo, quando entra a parte da bondade, eles se distanciam. E é isso que a igreja não deve fazer na sua missão. Não é papel da igreja apenas oferecer um culto a Cristo ao mundo. É papel da igreja, sim, falar do sacrifício de Cristo, instituir o culto, ensinar as pessoas a adorar a Deus, mas mostrar que esse Deus, por meio do seu Filho, ele veio e serviu. E nos chama também ao serviço. Quando os discípulos de Jesus estão ali preocupados em quem vai ser o maior no seu reino, Jesus diz: olha,
Eu vim para servir. Quem quiser ser o maior, primeiro sirva. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. O chamado de Cristo para a igreja é esse, amados. O ensinamento de Jesus para aqueles homens é mostrar que a religião deles simplesmente arraigada nas práticas litúrgicas não era o suficiente para agradar a Deus. E aquilo era muito belo. Jesus não nega a beleza daquilo. Mas Jesus diz, olha, com relação aos fariseus, de tomar cuidado de não serem como sepulcros caiados, que são belos por fora. Se eu vou e tenho uma prática religiosa muito bonita, mas aborreço meu irmão, mas não amo, mas não sigo a Cristo com relação à misericórdia, eu também vou ser dessa forma. Vou ter uma beleza. Alguém pode dizer, poxa, olha só quanta santidade, que lustre. Mas uma pessoa dessa, se ela vira as costas para a misericórdia, ela pode estar morta. Então essa é a mensagem de Cristo para a sua igreja. Esta é a mensagem de Cristo para aqueles homens dos seus dias, para aquele período da lei. É mostrar que, olha, não adianta ter linhagem, não adianta ter sido chamado pelo próprio Deus, não adianta ser sacerdote, não adianta ser levita, quando a vida esvaece, a vida se sofre, a vida morre ao seu lado e você não faz nada, isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Jesus ele tem uma preocupação, amados, muito grande com o seu povo. Quando a gente vê Jesus ali olhando para os judeus, talvez a gente pense que, de repente, pensando em uma outra palavra, que havia uma preocupação grande de os censurar, mas Jesus sofria com aquilo. Jesus, por exemplo, ele entra em Jerusalém e ele diz, ele chora, ele fala, olha, eu queria tanto, assim como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, eu queria tanto fazer isso com você, Jerusalém, mas você não quer. Por quê? Porque havia uma lógica, irmãos. Séculos e séculos de história. Aquelas pessoas deixaram aquilo que não era tão importante, a aparência, tomando tudo que é o essencial, que é o serviço, que é o amor, que é a dedicação ao próximo. É tanto que Jesus, ele entra num dia em Jerusalém sendo aclamado. As pessoas pegam ramos, pegam folhas e gritam, Hosana, Hosana, clamam ao Filho de Deus. Hosana, filho de Davi, reconhecem ali no Cristo uma linhagem messiânica. Mas poucos dias depois são aquelas mesmas pessoas que estão ali na escolha entre Jesus e Barrabás, escolhendo libertar Barrabás, e na menção do nome do Cristo gritam, crucificam. Certamente aqueles homens religiosos que tanta raiva tinham do Cristo conseguiram em algumas horas
fazer com que aquela multidão fosse inflamada, fosse desvirtuada. Deixaram de lado a aclamação ao Rei dos Reis para pedir a sua crucificação. Então, ó, Jesus está fazendo isso. Jesus está mostrando que a religião dos seus dias está muito doente. Por quê? Porque aqueles homens, eles olham para a lei e eles apenas se importam com aquilo que para eles é interessante, com aquilo que lhes dá poder, com aquilo que lhes dá status, com aquilo que lhes dá privilégios na sociedade. E Jesus, ele é uma afronta a tudo isso. Por quê? Porque Jesus é simples. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus vai à casa daqueles que são desprezados. E é isso que, ao pensar na missão de Deus na terra, a igreja tem que levar em consideração de que nós não devemos ser apenas um mensageiro de uma religião, de um rito, de uma liturgia, mas nós devemos também levar ao mundo a misericórdia, o amor ao próximo, o serviço, como fez Jesus. Amém? Que Deus abençoe Jesus.